Oi, gente. Tô arrumando aqui. Boa noite pra todo mundo. Oi, oi, oi. Deixa eu esperar o pessoal entrar. Oi, oi, a Gabi sempre aqui. Essa menina não perde uma. Gente, hoje vamos falar sobre plano alimentar, tá? Mas é o layout. Eu não vou conseguir salvar essa live aqui no Instagram porque eu estou com problemas. Mas se eu conseguir salvar no celular, depois eu coloco no YouTube, tá? Mas eu não prometo, porque não sei se vai dar certo. Gente, vamos lá. Eu vou falar sobre o layout, né, do plano alimentar. Não vai ser a estratégia em si, o cálculo, nada, mas como que a gente pode montar. Eu vou mostrar pra vocês do zero como que eu monto o plano alimentar, o que eu gosto de colocar para atrair realmente o paciente, para que ele entenda e pegue aquela informação que é tão importante, tá? Bom, convidem aí os amigos, clique no aviãozinho e manda para os amigos para eles verem com a gente, que eu já vou começar. Eu preparei os meus slides aqui e a gente já vai começar, tá bom? Posso começar? Pessoal, tem que pegar do começo, porque tem toda uma sequência. Então, quem chegar no meio aí vai se perder, vai entender nada. E aí, vamos lá, já vou começar. Deixa eu botar aqui meus slidezinhos. Gente, hoje eu gravei tanto vídeo que eu tô até rouca. Bora! Eu só tô selecionando aqui o primeiro. A Gabi chegou agora. Ainda bem, Gabi, que você chegou, que ainda não começou o principal. Gente, eu vou colocar aqui o meu slide. E eu vou desativar os comentários, tá? Senão vocês não vão conseguir pegar a informação. Se vocês tiverem perguntas, deixa aqui na interrogaçãozinha, na caixinha, porque terminando a live eu vou responder, tá? Aí a gente fica aqui batendo um papo, beleza? Chamem aí os amigos, os nutri, tudo, pra gente conversar sobre plano alimentar. Chegou a Nath, perfeita. Vamos lá, deixa eu desativar aqui. Temos 100 pessoas, bora lá começar. Gente, deixa eu desativar esse trem. Gente, como eu disse no comecinho pra quem chegou agora, eu vou falar sobre o layout do plano alimentar, como que a gente pode montar para tornar isso mais atrativo e mais didático para o nosso paciente. Bom, a primeira coisa que eu coloco é a capa, tá? Isso não é regra. Tem nutricionista que não gosta de pôr capa e tudo bem, né? Vamos concordar que não é o mais importante aí do plano alimentar, da nossa conduta. É só para dar um charminho assim. O que eu faço? Eu sempre junto todas as informações, exceto receitas e avaliação física, mas eu junto informações como o cardápio mesmo, os produtos indicados, lista de substitutos, enfim. Eu junto em um arquivo só de PDF. Então fica assim, um livrinho, né, pro paciente. Eu não envio, não dou impresso, né, geralmente eu envio por e-mail, então muitos pacientes até nem gostam de ter papel e não é sustentável também, mas eu deixo a capinha, que eu acho legal, e tem pacientes que imprimem também, né, então fica a escolha dele. Então eu faço essa capinha aqui no Canva mesmo, que eu fiz, e aí, eu até fiz uma live já sobre isso, vocês abrem aí um arquivo de A4, sabe? Pra ficar no tamanho de uma folha mesmo. Aí vocês pegam um fundo, colocam o logo, eu coloco aí plano alimentar, o nome do paciente, que eu cobri esse daí, né? E o mês, pra saber quando que foi essa estratégia. Então fica uma dica aí, eu faço essa capinha. E aí, como a primeira parte de conteúdo mesmo, eu gosto de deixar uma boas-vindas pro paciente. Então, eu deixo lá escrito, eu risquei até algumas informações aqui, mas escrito que o paciente ele pode contar comigo, mesmo se, óbvio que essas coisas eu falo em consulta também, né? Mas eu deixo escrito ali pro paciente realmente saber que eu estou ali para ajudar, né? Que o nutricionista ele tá dando ferramentas para ajudar essa pessoa. Então eu mostro que eu estou disponível, que pode me chamar, né,
celular, pelo WhatsApp ou por e-mail, que é para realmente falar sobre qualquer problema, se conseguiu fazer alguma coisa, se não conseguiu, porque eu gosto de ter esse contato ali com o paciente. Então eu deixo bem claro e eu mostro que tem mais opções, né, para essa pessoa, dentro de lista de substituições, dentro de opções, sobre guias de produtos que tá mais abaixo do plano alimentar, para essa pessoa já esperar ali, né, o que ela vai encontrar nesse plano alimentar. Então eu gosto de dar essas boas-vindas. Não sei se todos os pacientes olham, mas eu coloco lá, porque eu faço a minha parte, né? E aí, a gente vai pro slide 3. Vocês gostaram do meu slide? Gente, coloquei a minha corzinha ali. Então, depois, né, na terceira página do plano alimentar, eu gosto de colocar algumas metas que são importantes, né? Óbvio que não dá pra gente encher de muita informação e também é algo que a gente fala, né, em consulta, mas às vezes a gente fala bastante em consulta e o paciente esquece alguns conceitos que são importantes. Então eu gosto de escrever lá. Então, se a gente determinou umas 3 metas para mudar aí o hábito alimentar, enfim, para se aproximar do objetivo dele, eu gosto de escrever, né? Pelo menos ele relembra ali e ele tendo esse conhecimento, isso vai refletir nas escolhas dele. Então, eu explico lá por que ele tem que prestar mais atenção na mastigação. É algo que parece simples, mas é um hábito da pessoa e pode ser que ela não lembre, né, no outro dia de mastigar. E de repente, se ela lê lá, se ela conversou comigo, se ela entendeu a importância daquilo, a chance dela fazer é muito maior. Então eu escrevo lá o porquê de cada uma das mudanças dele, né, a consequência que aquilo vai ter para a saúde dele, para o objetivo dele. O que é importante ele prestar atenção dentro ali daquele acompanhamento, que seja um mês, que aí ele vai retornar. Eu coloco ali o que é importante, até porque essas informações servem para mim no retorno. Então a gente volta a conversar sobre tudo isso, tudo que foi proposto ali para ser mudado, para ser levado em consideração no hábito ali, no estilo de vida. Então eu gosto de colocar. E além disso, eu deixo uma abinha ali para a pessoa, para o que ela precisa fazer todo dia. Então, de repente, assim, se eu indiquei um suplemento, né, um suplemento, um cápsula, enfim, às vezes a pessoa esquece, isso é muito comum, elas esquecem, sei lá, tomar um probiótico à noite, elas esquecem. Então, eu deixo ali o que ela precisa lembrar todos os dias, que não pode faltar. Mas para ela ter uma visão geral, sabe? E um dia que ela esquecer, ela já sabe onde vai achar. Ela vê lá a terceira página do plano e vai ter lá tudo certinho. Então eu gosto de deixar bem objetivo, bem pontual. É óbvio que vai ter uma receita específica sobre o manipulado, né? Mas eu deixo pontual ali o que ela precisa fazer de acordo com a ordem do dia também e de repente até o horário que ela precisa fazer isso, tá? Eu já tô vendo que tem perguntinhas aqui. Depois eu respondo tudo. Vocês podem ir perguntando aí, tá? Nessa interrogação. Aí, a gente vai direto para o plano alimentar. É óbvio que não é regra, né, gente? É essa forma que eu faço. Mas, o plano alimentar a gente tem várias formas de fazer, né? Um layout que... E a gente tem que pensar que ele seja ali atrativo e que o paciente consiga entender. Tem várias formas, eu já usei muito esse, atualmente eu não uso mais, mas eu sei que não dá pra ler, tá? Vocês devem estar me xingando aí que vocês não conseguem ler, mas o objetivo da live é vocês verem realmente o formato, o layout, eu não tô fazendo prescrição nenhuma aqui, não é esse o intuito. Mas aqui dá pra vocês verem, eu fiz esse no Word mesmo. E aí eu abri várias tabelas, né? E aí cada tabela para uma refeição. E aí eu deixei essa tabela com a borda colorida, né? Pra seguir ali a cor do meu logo, enfim. E aí eu coloco cada tabela uma refeição. E dentro de cada linha dessa tabelinha, eu coloco as opções. Então, café da manhã eu coloquei 3 opções e uma orientação ali embaixo. Nem eu tô conseguindo ler. E aí, depois, a próxima refeição, qual que é ali a refeição, os substitutos. Depois, numa caixinha mais preenchidinha, eu coloco orientações importantes,
né? Então, lembre-se de colocar limão na salada, sei lá, tempero com azeite extra virgem. Eu coloco esses lembretes principais. Então, essa é uma forma que dá pra gente utilizar para fazer o plano alimentar. E aí vai de você, né? Lembre sempre que o paciente ele tem que entender. Por que eu falo isso? Às vezes, o próprio software de nutrição, ele já gera ali um cardápio, né? Ele gera um layout ali dele. Eu já vi alguns, inclusive até o que eu uso, tem muitos layouts lá que são muito confusos. E os pacientes não entendem. Fica muito difícil dele pegar a informação e se começa a ficar muito difícil é que ele não faz, né? Então, mudar um hábito já é difícil e ainda se aquela informação for difícil, piorou. Aumenta as chances dele não ter uma adesão ali ao que a gente propôs, né? Então, tente fazer da forma com que realmente fique objetiva, que o paciente ele consiga olhar e pegar a informação muito rápido, muito simples. Ele bater o olho, ele já vai saber o que é ali pra ele fazer, tá? E aí eu peguei aqui, eu fiz por cima um outro modelo. Esse daqui eu fiz no próprio PowerPoint e acaba sendo muito parecido, né? Os recursos PowerPoint e o Word. Já me perguntaram se dá pra fazer no Canva também. É que no Canva não tem modelo tabela, né? Então fica um pouquinho mais difícil. Mas, de repente, dá pra você abrir uns quadrados lá, mas eu acho um pouco mais difícil. Enfim, esse é um modelo que eu inventei. Essa cor ficou bem feia, né? Verde e laranja. Mas era só um exemplo pra vocês. Vocês colocam aí a cor que segue o padrão de vocês. E aí, dá pra gente colocar de acordo com linhas as opções, né? Então, eu tenho a opção 1 do café da manhã, e aí a refeição Putz, eu falei errado. Linha é a refeição e coluna as opções. E aí, então, a gente consegue pôr aí duas opções. Se a gente vai pondo mais colunas, né, fica um pouco muito apertado, né, esse conteúdo. Então, de repente, eu até coloquei um outro aqui, ó, que fica até melhor. Então, assim, ó, cada linha é uma refeição e dentro das linhas a gente já pode pôr as opções. Então, a opção 1, opção 2, opção 3. E aí fica tranquilo da pessoa identificar. E aí eu acho que vocês vão me perguntar assim, como calcula as opções? Geralmente a gente tem que ir calculando várias vezes, né? Em softwares convencionais mesmo, a gente vai calculando várias vezes até quando a gente vê que trocou um alimento, mas é equivalente ali a algum macronutriente ou a caloria. E aí tem o método equivalente também do WebDiet, que é mais fácil, que eu também já falei em uma live, mas só pra vocês saberem, porque eu sei que essa pergunta acontece muito. E aí, então, essa é uma opção também, eu acho que fica bem objetivo, né, também eu abrir uma tabela e aí a gente coloca a refeição e as opções ali de refeições. O que eu acabo gostando mais mesmo é esse daqui, que eu mostrei primeiro. Eu acho que fica mais atrativo e mais objetivo pra pessoa ler ali e pegar a informação rapidinho, tá? E aí, como eu disse pra vocês, tem o modelo do software também. Então, esse é um layout do WebDiet no modelo equivalente. E eu uso esse quando eu consigo explicar para o paciente em consulta. Então, assim, mesmo que eu não entregue o plano alimentar na hora, eu pego ali um exemplo de um plano alimentar e ensino para ele como ler aquele plano alimentar. Porque se eu só entregar esse papel aqui para ele fica louco, ele não vai entender, né? Tem muita informação ali junta, tem um gesso ali que fica confuso para ele. Então, a gente tem que ensinar quando usar um layout que é mais complicado. E aí, o que acontece? Nesse aqui, que eu fiz no WebDiet, ele põe em cada linha a opção de alimento. E aí, tá vendo aqui, ó? Eu precisava ter uma ponteira aqui. Tá vendo que na quinta linha aqui, ó, ela é uma linha maiorzinha? E aí do lado tem mais linhas junto dela. Quer dizer que são opções para aquele alimento específico. Então, na verdade, aqui é um grupo de laticínios. Então, se não quiser creme de ricota, pode escolher queijo fresco, sei lá. E aí, então, já tem as opções dentro disso. E aí, abaixo, eu ainda coloco algumas opções junto dessa refeição aí. Então, por exemplo, aqui nas linhas ficam as primeiras, né? Eu tô apontando pro negócio que vocês não estão vendo.
Na linha ali certinha fica a primeira opção e já tem alguns substitutos, mas no escrito ali, que eu escrevo a parte, eu dou algumas orientações ou eu coloco outras opções também dessa refeição. Então, assim, mudando a preparação, algo mais simples. Então, é uma opção e eu acabo usando bastante também desse layout pronto. E é mais fácil, né? Porque, querendo ou não, quando a gente faz a parte no Word, por exemplo, a gente pega as informações lá do software que a gente calculou, às vezes, né? E joga, então, para um outro lugar. Então, dá mais trabalho. Mas acaba ficando melhorzinho, mais objetivo. E aí tem a opção também do cardápio, né, mensal ou semanal e familiar. Eu costumo fazer quando eu atendo, assim, família ou, de repente, quando eu atendo uma pessoa e o hábito da família acaba prejudicando a alimentação dela. Eu vejo muito isso, né? Então, de repente, assim, a pessoa, ela come mal, ela come muitas frituras porque a família tem esse hábito. Então, a gente tem que mudar também o hábito da família. E aí, eu acabo fazendo um cardápio, opção, né, mais geral para a família, mas não entra muita quantidade aqui. Até porque é muito individual, né? Então, por exemplo, se eu atender as 4 pessoas da família, vai ter um cardápio específico para cada um, né? Com as quantidades específicas para cada um, mas vai ter um cardápio geral trazendo as opções de preparações. E principalmente quando tem algum colaborador, né, na casa que é responsável por preparar essas refeições. Então é legal a gente fazer cardápios para essa pessoa ter opções e ainda ficar dentro de algo que é legal, que é saudável e que entre ali no cardápio individual de cada um. Então, assim, se a família ela tem já o cardápio específico para ela, com as quantidades para ela, ela vai saber ali, dentro dessas opções gerais, né, das preparações, ela vai saber o quanto pegar, o que combinar dentro do que tem ali. Então, é legal também a gente fazer esses cardápios gerais, mensais, né? Eles gostam bastante e traz mais resultados pra gente. Deixa eu beber uma água, gente. Eu tô sem voz quase. Vão perguntando aí, depois eu respondo tudo. Bom, aí então a gente acabou o plano alimentar. São algumas formas que eu gosto de fazer. E aí, a próxima página do plano, né? Na verdade é o cardápio, né? O plano alimentar é tudo junto. A gente passa da parte alimento mesmo, certinho, quantidades, né? E aí eu coloco logo após a lista de substituição. Essa lista vocês têm bastante dúvidas também. Geralmente a gente vai pegar os alimentos também, né, que a gente calculou como substituto e vai pondo numa lista à parte. E aí dentro de grupos de alimentos, então, grupos de carboidrato. Se ela não quiser arroz, ela pode pegar batata. Mas quanto? Ou arroz, ou macarrão, ou mandioca. Enfim, alimentos que façam parte daquele grupo. E dá trabalho, a gente vai mudando ali a quantidade um por um. Ou, de repente, faz um método equivalente aí. Então, se 2 colheres de sopa de arroz equivale a 1 de macarrão, de repente, se você dobra a quantidade de um, você já consegue mudar de outro. Enfim, são estratégias aí, dá trabalho sim fazer essa lista, né, mas faz parte ali do nosso trabalho enquanto nutricionista. E aí tem a opção do software também, que eu acabo utilizando essa. No software, conforme a gente vai escolhendo ali os alimentos e a quantidade, pelo menos no WebDiet ele faz assim, ele já gera ali uma lista, né? Ele gera automaticamente frente aos alimentos que a gente selecionou. Então facilita demais, né? O software ele já gera a lista de substituto, a lista de compras, então agiliza muito o nosso trabalho. Eu acabo utilizando essa, né? Essa lista de substitutos, que aí gera automaticamente, mas no caso do software que você não usa, não gera, e se você quiser proporcionar isso para o paciente, aí teria que ir calculando ali um por um dos alimentos, fazendo o equivalente, tá? Mas vale a pena um software que já gera, senão a gente fica louco, a gente fica umas 2 horas, 3 horas fazendo aí plano alimentar, né? Quantas horas vocês ficam? Depois me respondem quando eu liberar os comentários. Então, lista de substitutos, ok? E aí depois eu coloco a lista de compra.
Aqui também é o software que gera pra mim, conforme os alimentos que eu vou selecionando no método equivalente, né? Então, se eu faço pelo método convencional lá, calculando alimento por alimento, aí eu tenho que gerar a parte também. E aí dá trabalho, conforme a gente vai colocando um alimento, a gente vai pondo numa lista de compras também. E aí varia, né, do paciente se ele quer, às vezes tem uns que nem querem isso, de repente não é ele que faz a compra, mas muitos gostam, né, fica mais objetivo da gente mandar. E existe uma forma também da gente já fazer uma pré-estabelecida, isso eu já vi também, que até vendem prontas umas planilhas, da gente coloca os grupos de alimentos e aí coloca aqueles checks, sabe? Então coloca vários alimentos ali e aí o nutricionista só dá check para que o paciente precisa comprar. Então acaba agilizando também, é algo legal, né? Bom, veio lista de compras, aí eu venho com os guias de produtos. Então assim, no plano lá alimentar, no cardápio, geralmente eu coloco assim, um quadradinho de chocolate. Mas aí o paciente fala, tá, mas qual chocolate? Qual marca? Eles ficam muito na dúvida de qual seria bom, qual seria ruim. Então depois eu venho com guia de produtos, trazendo as marcas de cada coisa ali que eu indiquei. Geralmente os industrializados, né, que tem marcas. Então eu deixo ali marcas e eu gosto de pôr fotinhas também. Já falei isso em uma live também. Mas eu gosto de pôr fotinhas porque fica algo mais rápido ali, a pessoa viu aquilo e ela vê no mercado, fica mais fácil para ela adquirir. E fica mais bonitinho também, né? Eu faço o guia de todos os produtos que eu indico, lá no final eu coloco as opções de marcas e em fotos também. Então fica legal, então eu coloquei aqui exemplos, né, das barrinhas de nuts, das nuts em saquinho, chocolates. E aí o ideal seria a gente indicar 3 marcas ou mais, mas é óbvio que tem produtos mais específicos que a gente nem tem 3 opções de marcas, né? Então varia muito do que a gente pode indicar, mas o legal seria a gente indicar mais que 3. Então é algo que funciona bem também, fica um catálogo mesmo de produtos, então tira bastante dúvida deles, porque eles vão no mercado e geralmente eles já abrem, né, no celular o plano alimentar, já tem a fotinha, eles já conseguem escolher. Dá pra gente ensinar eles lerem o rótulo também, né, até colocar no plano, seria algo legal. Aí depois eu venho com outras orientações que são importantes, então aqui eu coloquei um exemplo, marcas que vendem comidas congeladas. Então se é um paciente que vive na correria, né, e que de repente ele pode escolher um dia para jantar uma comida congelada, a gente coloca lá as opções. Vou te deixar aqui algumas marcas e alguns cardápios que são interessantes para você dentro das marcas. Então a gente tem que ir atrás dessas empresas, realmente saber sobre a qualidade de produção, né, dessas refeições. E aí então selecionar quais são os pratos, as quantidades ideais para aquele paciente. É óbvio que muitas dessas empresas têm pesos diferentes, né? Então tem marmitas de 200 gramas, de 500. Então a gente vai realmente selecionar o que seria o ideal ali para aquele paciente. E aí eu costumo até entrar no site para saber dos cardápios, se teve atualização, enfim, e para indicar ali para aquele paciente. E eu gosto de colocar também a média de valores para essa pessoa escolher ali qual que ela prefere, né? Que tem alguns que são mais caros. Bom, aí eu venho também com as orientações de restaurantes. Então, geralmente eu atendo pessoas mais próximas, né, da minha região. Dificilmente são pessoas de outra cidade. Então, eu costumo pegar restaurantes mais aqui da região, né, da Perdiz, Vila Madalena. Tem bastante opção. E que são restaurantes com uma linha mais saudável, mais comida de verdade. Então, para aquele paciente que gosta muito de comer fora, isso é comum e é saudável também, né? Faz parte do social, não agora nesse coronavírus, mas na vida em geral. As pessoas gostam de comer fora com a família, com os amigos. Então, a gente incentiva isso também. Obviamente que é bom para a pessoa, para o social, mas que ela pode fazer isso também de uma maneira boa para a saúde, boa para a alimentação dela. Então eu gosto de indicar também alguns restaurantes que são interessantes para essa pessoa, para mesmo assim ela ainda conseguir comer legal. E aí eu venho com as receitas também. No plano alimentar eu gosto de deixar as receitas que eu falei lá no cardápio. Então, por exemplo, se eu coloquei no café da manhã
Uma panqueca de banana. Geralmente eu não deixo descrito já lá a receita da panqueca de banana, senão vai ocupar muito espaço, ficar muita informação, a pessoa até se assusta. Então eu só deixo lá, panqueca de banana, ver receita abaixo. E aí lá abaixo, né, já tá no final do plano, eu deixo as receitas certinhas, né, na ordem do que eu indiquei lá no plano alimentar. Então aqui são as receitas mais objetivas e que realmente a pessoa vai fazer com mais frequência. Porque depois eu também envio receitas no geral. Então eu até tenho um e-book e aí eu vou modificando de fato pro que essa pessoa precisa. Então são receitas gerais. Então, de repente, se ela quiser fazer um almoço de domingo, um almoço diferente, ou sobremesas que sejam mais saudáveis, que mesmo assim, mesmo que saia da rotina ali, do cardápio específico, mesmo se ela sair tudo bem, né? Ela tem outras opções que são legais. E aí eu acabo deixando algo mais bonitinho, mais atraente, que essa pessoa pode até compartilhar, né, com os familiares, com os amigos, porque não tem quantidades específicas aqui, é mais geral. E aí, o que eu gosto de pôr também, mas não para todo mundo, né, é um planner de metas. É algo que funciona muito, principalmente para quem trabalha aí com emagrecimento, com mudança de hábito alimentar. Óbvio que não é para todo mundo. Se você dá para um cara ali que quer hipertrofia, ele não vai nem ver isso daí, muitas vezes, né? Mas é algo legal da gente colocar e para realmente a gente pôr aquelas metas que a gente conversou lá no começo, né, do plano alimentar. Então, algo que realmente precisa ser mudado para atingir o objetivo. E aí essa pessoa mesmo consegue escrever, tá, o que ela quer, né, frente ali a consulta que a gente fez, o que ela precisa mudar. E aí ela escreve, às vezes até mesmo no momento da consulta, eu acho legal, o que ela precisa fazer então para mudar esse hábito. E aí ela pode ir tendo um controle durante o mês todo até ela retornar, enfim, dependendo do tempo de retorno. Então é algo legal também para ela ter uma visão geral do quanto ela está buscando mudar um hábito, de quanto ela está comprometida. É algo que funciona bastante também, eu acho bem legal. Então, gente, é basicamente assim o plano alimentar. Tentei colocar de uma forma objetiva e sequencial aí do que eu faço. E agora eu vou responder as perguntinhas. Deixa eu desativar aqui pra vocês falarem comigo. Vocês estão aí? Tá tudo bem? Tenho perguntinhas aqui. Peraí, deixa vocês me falarem se estão me ouvindo bem, que aí eu já respondo as perguntas. Oi, oi, oi. A live, se eu conseguir, vou salvar no YouTube, tá? Aqui no Instagram não vai dar, não. Vou salvar no YouTube depois, se eu conseguir salvar, porque eu quero salvar, mas eu não posso prometer. Então, gente, quanto tempo vocês demoram aí pra fazer um plano alimentar, quem já é nutricionista? Eu demoro muito, assim, umas 2 horas às vezes. Dá muito trabalho. Eu vou responder as perguntinhas daqui, da caixinha, e depois eu respondo dos comentários, tá? Beleza? Ó, eu vou salvar no YouTube depois. Pera aí, ó, demora umas 2 horas, que eu já vi que perguntaram aí. Bom, deixa eu selecionar aqui umas perguntinhas. Qual software que eu uso? Eu uso o WebDiet, tá? Não é propaganda nem nada não, mas é o que eu uso, mas tem o Dietbox também, que ele é bom. Vocês demoram umas 2 horas também, né, gente? Nutricionista. E depois falam que nutricionista só faz frango com batata doce, né? Salada. É muito além disso, gente. Pelo amor de Deus, a gente demora 2 horas em um plano alimentar quando é o mais básico possível, né? A gente demora demais. Umas 2 horas, olha. Gente, o WebDiet tem que me patrocinar, também acho. Cadê o Valentim aqui pra me patrocinar? Ó, deixa eu abrir aqui uma outra pergunta. Essa daqui. Rafa, assim que você se formou, já começou a atender? Já.
Na verdade, eu esperei o meu CRN sair, né? Aquela ansiosa. Eu já comecei porque eu fiz um estágio obrigatório numa clínica, no Vitamine, e aí eu fui chamada pra trabalhar. Então eu já comecei a atender logo que o meu CRN saiu. Então eu me formei em dezembro, e aí o CRN saiu acho que dia 12 de janeiro. E aí eu acho que no dia 15 eu já tava atendendo, 15 de janeiro. Eu já tava ansiosa, já queria. Então logo que eu pude, né, eu já comecei. Rafa, não consigo encontrar essa lista de substituição no Webdite, tá? O que você tem que fazer? Você vai lá em finalização, sabe onde tem as bolinhas lá do Webdite? Vai em finalização, e aí vai descendo e vai ter toda uma parte lá, plano alimentar. E aí na linha do plano alimentar vai ter layout 1, layout 2, layout 3 e no final vai ter lista de substitutos, tá? Então fica mais fácil ali. Deixa eu pegar outra perguntinha, eu já respondo a dos comentários, tá? Eu tô com bastante tempo, eu falei rápido, né? Você fez estágio não obrigatório? Eu fiz IC, né? E fiz estágio com a Aline também, que é minha sócia agora. Eu ajudava ela nos planos alimentares. Rafa, você pode disponibilizar essa lista com exemplos de produtos e restaurantes com opções saudáveis? Então, eu vou disponibilizar só para quem for meu aluno do curso. No curso Transformando Seguidores em Pacientes, eu vou ensinar tudo isso, né? Como fazer o plano alimentar. E eu vou disponibilizar todos os meus materiais de consulta. Desde as lâminas, até o catálogo de produtos, as receitas, enfim. Então, para quem for meu aluno, eu vou dar tudo isso aí. Tá bom? Deixa eu ver, tem umas perguntas que são da minha caixinha. E aí eu não vou misturar aqui. Ó. Rafa, você coloca as substituições juntamente com o plano? Horário fechado ou no final? Ou horário da refeição ou no final? Eu coloco no final. Então, eu entro com o plano alimentar e depois eu venho lista de substituto, lista de compras. Então, meio que após o plano, tá? Pegar outra. Eu sei que já tem um monte de perguntinhas aqui no comentário. Eu vou responder, tá, gente? Fico nervosa de vocês ficarem bravas comigo. Ó, o software disponibiliza uma lista de substituição. O Webdite disponibiliza, tá? Mas os outros, não sei, acho que não. Acho que Dietebox, assim, acho que não. Quando eu usava junto no meu estágio, não disponibilizava o Dietebox. Se alguém usa aí e disponibiliza, me fala, pra eu não passar essa informação errada. Você tem parceria com as empresas que indicam no plano ou essas empresas nem sabem? Não tenho parceria com nenhuma empresa. É óbvio que assim, a gente recebe visitas, né, de várias marcas, mas não existe uma parceria. Elas visitam pra gente conhecer o produto, e isso é importante, né, porque tem vários lançamentos aí no mercado e não dá pra gente acompanhar tudo, assim, pela internet, enfim. Então, quando a gente recebe visitas de representantes, é algo legal pra gente conhecer, mas não quer dizer que a gente tem que indicar o produto deles, não. Então, eu não tenho parceria com nenhuma empresa. Eu indico realmente aquela que eu acredito, que tenha uma composição legal e que seja viável pro paciente. Desde a composição, desde o fator financeiro, que é importante a gente respeitar também, tá? Mas as empresas nem sabem que eu indico. Bom, deixa eu ver. Acho que tem mais perguntinhas aqui. Ó. Rafa, como você adequa os micronutrientes? No Webdite a gente monta, aí chega no final e quando abre os micros, vários fogem da realidade, será? Da realidade. Eu achei que a pergunta era como que vê a relação do... tô falando que o Dietbox e o Dietsmart têm a lista de substituto. Legal, vou buscar saber mais sobre isso. Então, como que a gente adequa os micronutrientes? É um pouco mais difícil a gente deixar 100% certinho. Micronutriente é muito difícil. O que a gente tem que pensar assim,
o objetivo da pessoa. Tem algum micronutriente que não pode estar deficiente? E aí a gente vai trabalhar com isso, né? É óbvio que alguns ficam um pouquinho mais acima, outros ficam um pouquinho mais abaixo. A questão é, será que quando estiver mais abaixo, aquilo vai apresentar um risco para a pessoa? Ou vai agravar algum quadro principal? Porque se sim, a gente tem a opção de suplementar, né? Então, se for um nutriente que é importante, frente a algum sinal e sintoma, a gente vai buscar adequar. E aí, ou se tiver ficar muito abaixo pela alimentação, a gente suplementa. E aí, se ficar muito acima, aí a gente tem que pensar também qual é a refeição, né? Se existem interações entre nutrientes que possa prejudicar também essa pessoa, ou a absorção de algum nutriente. Enfim, a gente tem que pensar tudo isso, mas deixar 100% todos os micronutrientes, eu digo que é impossível. Eu nunca consegui, assim, 100% da recomendação é bem difícil, tá? E aí a gente tem que ir trabalhando com o que realmente é importante, o quanto que a gente consegue. É óbvio que assim, sódio, a gente deixar muito acima, é óbvio que a gente sabe que tem um risco para a saúde, então não dá, né? A gente tem que pensar por esse lado também. A lista do Dietbox é horrível. Quando usava, eu montei a minha. Troquei pelo WebDiet. Ah, legal. Eu não conheço, eu vou atrás da lista do Dietbox. É geralzona também. Ah, tá. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui na minha caixinha. Rafa, quanto tempo antes de começar a atuar você começou a confeccionar o seu material de trabalho? Então, eu não sou muita referência. Eu comecei assim em dezembro, eu comecei a atender em janeiro. Em dezembro que eu comecei de fato, porque final de graduação, assim, prestes a se formar, é uma loucura, né? Vocês lembram, pra quem se formou há muito tempo? É muita correria. Então eu tava com TCC pra entregar, eu tava com relatórios de estágio da IC pra entregar, relatório de estágio, então era muita coisa. Imagina que eu tava pensando no meu atendimento. E aí, quando eu me formei de fato e a gente fica mais tranquila, né, que agora eu não tenho mais aqueles deveres de graduação, e aí, então, em dezembro, que eu tava mais tranquila, não tinha mais a faculdade, é aí que eu comecei a pensar. Então, eu comecei um mês antes, né? Mas é óbvio que dá pra você começar antes. Se você tiver esse tempo aí disponível, seria legal. Mas também nada impede de repente, no primeiro paciente você consegue já ir coletando. E também, ao decorrer, né, desse tempo, a gente vai agregando nos nossos materiais. Então, às vezes, a gente atende o paciente e ele precisa de um produto específico ali que nem tem na nossa lista. E a gente vai lá e atualiza essa lista. Então, é estar aberta a evoluir a cada consulta, né? Vocês estão conversando aí nos comentários, eu não tô vendo o que é, também quero conversar. Rafa, o layout você faz onde? Então, aquele mais coloridinho do começo eu fiz no Word e o outro, eu preciso abrir aqui de novo, ó. Vou abrir aqui de novo pra vocês. Ó, esse daqui eu fiz no Word, tá? Então eu abri tabela lá, foi rapidinho. Esse daqui também eu abri uma tabela, mas foi no PowerPoint. Acaba meio que dando mesmo, assim, o Word e PowerPoint, tá? Você abre ali uma tabela, muda as corzinhas e aí fica fácil. Deixa eu ver, tem mais perguntinhas aqui na minha caixinha. Eu acho que eu respondi as novas. Ah, não, tem essa daqui, ó. Rafa, você entrega mimos na consulta? Ai, eu amo mimos. Eu entrego quando a pessoa ela precisa experimentar algum produto. Então, mimo seria, tipo, amostrinhas de produtos, de whey, sei lá, né, que mais tem é whey. Quando a pessoa ela vai usar esse produto, seria legal, né, pra ela experimentar sobre os sabores, principalmente, sobre as marcas que a gente indica. Então, eu costumo entregar assim. Eu acho que eu respondi daqui, e aí eu vou pros comentários agora. Ah, não, acho que tem mais aqui, gente. Rafa, qual é o software que você usa que já gera a lista de substituição? É o WebDiet.
Eu falo tanto do Webdiet que eu mereço um patrocínio. Quantas páginas fica o seu plano? Então, varia muito. Fica um pouco grande, né? Geralmente fica umas 20, com tudo isso, né? Com a capa, com as receitas, com os produtos e tal. Ficam umas 20 páginas. Mas não é tudo do plano mesmo, do cardápio, né? Tem toda aquela lista. E ainda como eu coloco fotinhas das listas, acaba que ocupa bastante espaço. Mas não é tudo de letra. Ó, a Gabi também perguntou sobre os mimos na consulta. Então, eu entrego quando o paciente precisa, né, conhecer um produto. Então, eu entrego sim. Mimo é isso mesmo, gente? Ou mimo é outra coisa? Eu acho que eu respondi. Ah, tem essa daqui que é boa também. Rafa, você calcula tudo na primeira consulta ou só nas próximas? Ou a primeira faz qualitativo? Depende muito do paciente. Em grande parte, né, dos casos, eu calculo quantitativo mesmo. A não ser assim, eu fiz até um vídeo sobre isso hoje. A não ser, assim, uma pessoa que ela quer emagrecer. Eu trabalho bastante com emagrecimento. Se ela quer emagrecer e de repente o hábito alimentar dela tá muito ruim e o primeiro passo é ela aprender a fazer escolhas, eu trabalho mais com qualitativo antes. E aí, ao decorrer do acompanhamento, a gente vai focando mais na quantidade, tá? Mas varia muito. Em grande parte, eu já começo com o quantitativo. Eu confundi o quali com o quanti. Mas varia de quem que é essa pessoa, tá? Mas aí eu já faço na primeira consulta mesmo esse plano alimentar aí que eu mostrei pra vocês. Ó, deixa eu vir aqui agora. Ai, pior que as caixinhas estão piscando, vocês estão me fazendo aqui, ó. As perguntinhas. Ó, a Gabi perguntou. Você tira print do layout do Webdiet e coloca em um arquivo em PDF? Print não, eu baixo ele e aí ele já baixa como... Ai, minha luzinha. E aí ele já baixa como PDF. Peraí. Ah, não tá escuro, né? Então tá bom. Então, eu vou lá no layout, do Webdiet. Aí eu baixo como PDF e aí então tenho lá PDF. E aí eu vou em unir PDFs, né? Eu jogo lá no Google, unir PDFs. E aí, unindo PDFs, eu jogo lá a minha capa, que eu também salvei como PDF. Eu jogo o plano alimentar, eu jogo o guia de produtos. E aí então eu consigo unir esses PDFs e gerar um só, tá? Então não é um print, é realmente juntar PDFs. Deixa eu só ligar aqui minha luzinha. Foi. Rafa, qual o prazo que você utiliza a entrega de cardápio? Então, geralmente até 3 dias. A não ser assim, que esteja muito corrido, aí não dá. Aí demora uns 4, vai. Mas geralmente uns 3. Deixa eu ver. Tem gente que entrega caneca, livros, mimos, mas tem gente que só entrega coisas relacionadas à alimentação, né? Ah, eu não tenho canecas assim, não, eu não sou chique nesse nível, não. Ah, não sei assim, às vezes a gente ganha coqueteleira, tudo, e aí às vezes eu dou sim, mas não é pra todo mundo. Mas é legal também, né? Eu envio sempre as receitas ou e-books específicos pra aquela pessoa. Mas eu não dou canecas, assim, livros, não. Mas é legal pra quem tiver. Ah, isso é legal também, ó. A Thay falou. Sempre faço temperinhos, nuts, whey, pasta de amendoim caseira. E mesmo faço e vou inovando. Ah, e aí a gente entrega pro paciente. Eu já fiz isso também. De temperinhos, né? Da gente pôr em potinhos tudo. Então é algo legal. Que é bom pra eles conhecerem, né? Pra eles verem, sentirem o sabor, saber como faz. Então isso é legal também. É um carinho a mais pro paciente. Falaram que fica quase um e-book completo o plano alimentar. É verdade, o meu também. Mas assim que é bom, né? Eles gostam, pelo que eu vejo, assim. Eles gostam, eles veem que a gente pôs um carinho ali, que realmente a gente se dedicou pra que ele consiga fazer, sabe? Então eu acho que isso faz muita diferença. A gente teve ali com ele, né? Então isso é bem legal. Rafa, no geral, é melhor começar com quantas metas ou depende muito do paciente? Depende muito, né? O que eu gosto de falar.
não dá pra gente encher o paciente de informação. Então, eu gosto, assim, 3, 4 metas, e aí depende muito do que ele tem que mudar. Eu já atendi pacientes que têm um hábito legal, então são poucas mudanças ali de hábito que a gente precisa. Mas varia muito, eu gosto de trabalhar com 3, né, mais pra ele conhecer, pra ele aprender e ir mudando aos poucos. Vou deixar a live salva no YouTube, tá, gente? Pra quem tá perguntando. Tô subindo agora as perguntas, porque tinha umas lá em cima. Eu acho que aqui vocês estavam conversando. Você acha que não entregar o plano alimentar na hora é muito ruim? Vejo muitas nutris falando que é melhor entregar na hora e eu demoro pra fazer. Eu também acho melhor entregar na hora, mas eu acho muito difícil pra gente. O que é legal, né, é a gente fazer algo qualitativo. Até mesmo no método equivalente do Herbdiet, que a gente consegue fazer rápido ali e acaba sendo, um geral, seria bom a gente entregar para o paciente. Porque ele já sai de lá e, geralmente, as pessoas elas já vão motivadas, né? Elas querem realmente começar a mudar a alimentação, enfim, a fazer dietas, geralmente, né? Então, é legal sim, se a gente conseguir fazer na hora, sim. Mas vocês viram que, por exemplo, no meu plano alimentar, eu coloco um monte de coisa e eu demoro muito pra fazer. Eu consigo fazer na hora quando eu tenho umas 3 horas de consulta, né? Aí eu consigo pôr todas essas informações. Mas é muito raro a pessoa ter disponível 3 horas de consulta. Então, eu acabo, muitas vezes, fazendo um qualitativo ali, uma orientação geral para o momento da consulta e depois eu envio esse plano alimentar completinho, com todos os produtos, com todos os suplementos, enfim. Então, é legal. Sobre o curso que me perguntaram aqui, vou abrir a turma dia 16 de julho, tá? Então falta um mês, ó, exatamente um mês eu vou abrir a turma e vai ter aula sobre tudo isso. Eu vou descer aqui agora para as novas perguntas. Ai, tô perdida. Onde eu parei nas perguntas, gente? Socorro. Aqui, achei. Rafa, fala sobre o curso. O que vocês querem saber do curso? Pelo amor de Deus. Vou falar assim, mais objetivo, aí vocês me perguntam qualquer coisa. No curso, eu vou trazer desde as aulas de divulgação, então como você deve usar o Instagram da maneira certa para transformar seguidores em pacientes, é o nome do curso. Então, desde como utilizar o Instagram, as redes sociais em geral, para captar os pacientes da maneira certa, captar o cliente ideal, mas eu não acho importante só captar, a gente tem que fidelizar também esse paciente. Então, eu falo também das estratégias de atendimento, de comunicação, de plano alimentar, então toda a elaboração de plano alimentar é importante, do pós-consulta, da fidelização, sobre os materiais que a gente pode entregar. Então, é um curso bem legal e na nossa turma vai ser realmente para reunir assim os meus pupilos e aí eu vou dar todos os materiais que eu uso, a gente vai ter reuniões bem legais, então tá bem legal, foca bastante em captação e em atendimento e fidelização, tem bastante coisa, tem sobre parcerias, enfim, tem muita coisa. Rafa, você entrega o cardápio no retorno ou por e-mail? Por e-mail. Geralmente, depende muito do objetivo também, mas geralmente eu marco o retorno em 40 dias. Então, eu não gosto que ele volte assim, na outra semana pra buscar o plano. Geralmente a gente conversa bastante na primeira consulta, eu mando por e-mail, ou eu imprimo ali no momento que é importante, né, mais essas orientações, o qualitativo, e aí eu vou conversando com eles também pelo WhatsApp, por e-mail, e aí o retorno depois de um mês, 40 dias, tá? Você deixa uma refeição livre pro paciente? Eu costumo deixar assim, a pessoa escolhe, obviamente, mas é muito da conversa, assim, dele entender o que é importante ele escolher, o que é importante evitar. Entra naquela questão do social, né? Então, às vezes, no final de semana, quer sair com a família, quer sair com os amigos, isso acontece e isso é saudável, né? Óbvio que depende da condição. Às vezes é uma condição clínica específica que a pessoa realmente não pode. Mas, geralmente, eu deixo, assim, eu falo, escolhe uma refeição, né, mas tenha controle. É realmente da pessoa ela ter uma autoanálise do que ela tá fazendo, qual é a quantidade, qual é a frequência, mas no geral é uma conversa ali e frente ao objetivo. Mas no geral eu dou sim esse livre, né, que aí a pessoa geralmente bebe, enfim, e acontece.
Você acha muito ruim enviar o plano alimentar no layout do programa? Envio todos os outros arquivos em PDF, mas o plano acho que dá muito trabalho em passar para o Word. Eu não acho ruim, não. Só que do WebDice eu só gosto do layout 3, porque eu acho os outros muito difíceis. Tem um lá que o paciente, ele tem que calcular, sabe? Ele tem que fazer o cálculo para saber o quanto que ele vai comer. Eu nem sei explicar direito. Mas eu acho muito confuso. Se nem eu consigo entender, quem dirá o paciente? Então, assim, é tomar cuidado de como que é. Mas eu não acho ruim. Eu até uso o layout 3 muitas vezes, né? Porque eu acho ele mais objetivo. O valor do curso eu falo no dia 16 de julho. É porque quem estiver no dia 16 de julho comigo lá na aula, a primeira aula vai ser gratuita, vai ter uma surpresa no valor. Então eu não posso falar assim, porque senão vocês vão brigar comigo depois. Rafa, quando você prefere montar a dieta no Word ou em programas? Você consegue mandar a dieta feita no Word pro app do paciente ou só por e-mail? Esse é um problema. O WebDiet, ele tem também a opção aplicativo, né? A pessoa ela consegue ver lá o layout do aplicativo, a dieta no aplicativo. E aí, nesse caso, tem que ser o cálculo lá, o padrão do software. Não tem como a gente levar do Word pro aplicativo. Então, geralmente, assim, eu venho usando bastante o do aplicativo, porque eu consigo explicar pra pessoa durante a consulta. Então, eu já pego ali um modelo, eu falo, ó, aqui vai estar isso, isso, isso. Se você quiser substituto, você vem aqui. Então, a pessoa já entendeu ali. Se é uma pessoa que, de repente, eu não consegui explicar pra ela como que é, eu faço no Word de uma forma mais objetiva, bem mais clara sobre as informações. Mas, assim, 90% eu venho usado o do WebDiet mesmo, tá? Rafa, quanto tempo dura a consulta? Geralmente a primeira consulta dura entre 1h30, 2 horas, às vezes até mais. Geralmente mulher dura mais. Você sabe que mulher com mulher não para de falar, né? Então, tem bastante coisa. Faz uma live usando o WebDiet. Eu já fiz, não fiz uma vez? Eu posso fazer. Eu fiz. Não, mas eu posso fazer então. Aí a gente faz no YouTube. Pra dar pra compartilhar a tela. Rafa, tenho uma dúvida sobre o atendimento online. Devemos cobrar menos ou o mesmo valor que a consulta presencial? Sobre a orientação do CFN é para cobrar o mesmo valor, né? Mas aí vai com você, porque às vezes o paciente está numa condição ruim financeira, né? Que a gente sabe que existe uma crise aí, dependendo da pessoa. Então é com você, né? Que não é um desconto nem nada, mas é o valor da sua consulta, o quanto você vai fazer ali pelo seu trabalho. O layout é grátis? Então, como você tem que pagar o software, para usar o software, acaba que faz parte do pacote ali, né? Gerar o layout. Em quanto tempo, mais ou menos, vai dar para finalizar o curso começando em julho? Eu acho que em uns 2 meses dá. Tem bastante aula, né? Aí depende do seu tempo também. As aulas são bem objetivas, bem claras. Mas eu acho que no máximo 2 meses, 1 mês e meio dá para terminar. São 3 anos de acesso direto. Então, dá pra fazer tranquilo. Ó, daqui a pouco vai acabar meu tempo aqui, gente. Rafa, fala sobre o retorno que você costuma abordar com o paciente. Então, no retorno, eu gosto de trazer tudo o que era para ser feito, o que era o hábito, o que era para ser mudado, né, do primeiro atendimento, o que foi feito, o que não foi, quais foram as dificuldades, o que não foi legal fazer, para a gente propor uma nova estratégia. Então, estratégias focando às vezes no primeiro objetivo ou até mesmo mudando a estratégia. Então, é individual também, varia muito, mas a gente visa o quanto que foi legal, o quanto que mudou, o resultado que aquilo teve, o que a gente precisa mudar, então, daqui pra frente. E é uma conversa ali com o paciente, com a condição que ele está. No método equivalente, junto com o quali, fica pulando folhas. Não sei porquê. Eu não entendi, Renata. No método equivalente, junto com o quali, fica pulando folhas, será?
Será um curso de atendimento ou marketing? Então, os dois. Porque entra na parte de captação de pacientes, então isso é muito marketing, né? Mas eu quero também que a gente tenha a fidelização desse paciente. Então, entra também em marketing, né? Estratégias de marketing, parceria, mas também de atendimento. Então, é o combo completo que o nutricionista precisa, tá? Gente, eu acho que eu respondi tudo aqui. Eu vou tentar salvar essa live agora no meu canal do YouTube. E aí, se eu conseguir, eu aviso vocês, senão eu gravo um vídeo também e deixo lá. Rafa, no retorno, você costuma mudar o plano alimentar ou continua? Geralmente eu mudo, né? Então, do que a pessoa conseguiu fazer, do que ela não conseguiu, e aí a gente vai mudando tudo, eu mudo o plano alimentar. Se é uma nova estratégia, né? Se a gente precisa de um novo cálculo, enfim, tudo isso tem que mudar. Grande parte das vezes eu mudo, tá? A não ser que a pessoa não fez nada, não conseguiu fazer, então se ela não fez, não tem como a gente saber se deu certo ou não. E a gente mantém. Mas em grande parte eu consigo mudar. Bom, o canal é Rafa Silvério, tá? E é isso, gente. Em qual lugar você atende? Eu atendo na Vila Romana, em São Paulo, vocês conhecem? É perto da Pompeia. Gente, muito obrigada para quem esteve aqui comigo. Terça-feira que vem tem live também, 18h15. Eu ainda não sei o tema, mas terá live. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá bom? Eu tô com uma caixinha de pergunta aberta no meu stories também. Se ficou alguma dúvida aí, eu respondo vocês nos stories, tá bom? Não vou ignorar vocês. Um beijo, gente. Boa noite e até a próxima.